Muita gente não sabe, mas esse doce simboliza a união de duas almas e diz que ao ser entregue, ele reparte a sorte dos noivos com cada convidado. Mas hoje eu resolvi levar essa sorte para outro nível. Troquei o tradicional pela refrescância da massa de laranja e a sofisticação do caramelo salgado. Então, vem comigo porque hoje eu vou te mostrar como reinventar esse clássico de um jeito irresistível. Primeiro eu vou ralar a casca de uma laranja. Tenha cuidado para não ralar a parte branca. Aqui na tigela eu coloco a casca da laranja, 300 gramas de açúcar. Vou misturar muito bem para liberar o óleo da casca da laranja e deixar o açúcar bem perfumado. Agora eu adiciono 250 gramas de manteiga ou margarina, uma pitada de sal. Vou bater até formar um creme claro e fofo. Passo a colher aqui do lado. Agora eu acrescento 4 ovos, um de cada vez. A receita dessa massa rende exatamente 24 unidades, desse tamanho padrão. E sobre a conservação, anote aí, a validade fora da geladeira é de 4 a 5 dias. Na geladeira, de 10 a 12 dias. Mas se você precisar se antecipar para uma festa, ele dura até 3 meses congelado, desde que esteja apenas no plástico, sem o papel. Assim ele mantém o frescor da laranja e a cremosidade do caramelo intacto. Agora eu adiciono 380 gramas de farinha de trigo e uma colher de sopa ou 15 gramas de fermento em pó. Agora eu misturo muito bem. Adiciono 150 ml de suco de laranja. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse bem casado fica simplesmente maravilhoso. E agora eu adiciono 150 ml de leite. Vou assar em duas formas de 40 centímetros por 25 e 2 de altura. Espalho com a espátula. Se você quiser uma massa mais fina, é só colocar em 3 assadeiras desse mesmo tamanho. Agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 170 graus por mais ou menos uns 30 minutos. Aqui na panela eu vou colocar 300 gramas de açúcar e deixar caramelizar. Muita gente tem medo de fazer o caramelo, mas o segredo aqui é só o ponto. Vou adicionar 120 gramas de manteiga. Misturo muito bem. E agora eu adiciono 150 gramas de creme de leite.
Deixe cozinhar por mais 5 minutos em fogo médio para baixo. Desligo o fogo. Vou passar pela peneira. Agora eu adiciono 2 gramas de sal. Misturo bem. Coloco o plástico filme em contato. E vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Agora eu vou preparar um creme base. Aqui na panela eu vou adicionar uma lata de leite condensado, uma pitada de sal e 200 gramas de creme de leite. Misturo muito bem. E vou levar ao fogo para cozinhar. Mexendo sempre para não grudar no fundo da panela. Deixe esse creme cozinhar sempre em fogo médio para baixo. Começou a ferver, deixe cozinhar por uns 8 a 10 minutos, sempre em fogo médio para baixo. Olha aí, gente, vou desligar o fogo. Vou transferir para esse recipiente. Coloco o plástico filme em contato. E vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Olha aí, gente, que massa linda. O cheiro está maravilhoso. E aqui estão os recheios, o creme base e o caramelo. Olhem isso, gente, que delícia! Olhem, fica com uma textura maravilhosa, bem estruturado. Vou colocar um pouco de açúcar de confeiteiro aqui nessa forma. Vou deixar aqui do lado. Vou cortar a massa com esse cortador de 6 centímetros. Aqui na tigela eu coloquei um pouco de açúcar de confeiteiro para passar no cortador, caso esteja grudando. Essa massa é simplesmente maravilhosa. Olhem isso, gente. O cheiro aqui na cozinha está maravilhoso. Olhem, é perfeita. Coloco aqui na forma. O bem casado é tão versátil que hoje ele muda de nome dependendo da festa. Tem o bem nascido para maternidade, o bem formado para formaturas e até o bem sucedido para eventos de empresa. Mas esse aqui com massa de laranja e recheio de caramelo salgado, esse é exclusivo. Coloquei o creme base na manga de confeitar. Vou colocar aqui do lado. O recheio tradicional do bem casado é o doce de leite. Mas hoje já existem muitas variações, como brigadeiro, creme e até frutas. Agora eu venho com o caramelo e coloco aqui dentro. O bem casado é um doce muito antigo, já era servido em casamentos no Brasil há mais de 100 anos. Agora eu venho com essa parte e coloco aqui em cima. Para quem não sabe, o bem casado tem influência da confeitaria portuguesa, que já fazia doces com massa tipo pão de ló recheados. Esse bem casado ficou perfeito. Agora eu vou enrolar no
no plástico. Vou colocar aqui em cima dessa pedra para vocês verem melhor. O tamanho desse plástico é 20 por 15. Coloco o bem casado aqui no meio. Eu não vou colocar calda nesse bem casado porque ele já é bem úmido. Agora eu pego a ponta e faço isso. Você sabia que o bem casado é servido no final da festa para repartir a sorte e a felicidade dos noivos com cada convidado? E tem um detalhe, diz que para essa sorte funcionar, você deve fazer um pedido silencioso antes da primeira mordida. Gente, olha isso, que tentação! Uma característica clássica do bem casado é ele ser embrulhado no plástico, depois no papel fino e, para finalizar, uma fita, o que deixa o doce ainda mais elegante para a festa. Agora eu vou enrolar nesses 2 tons de azul. Venho com o bem casado e coloco aqui em cima do papel. Agora eu enrolo. Olhem que lindo! Enquanto eu embrulho o bem casado no papel, já me diga aí nos comentários de que cidade ou país você está nos assistindo. Quero muito saber até onde esse vídeo vai chegar. Para finalizar, eu vou colocar a fita. Agora eu corto a ponta da fita. Olha aí, gente. E aqui está o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa reinvenção. Ficou uma massa que desmancha na boca e o perfume cítrico da laranja e esse contraste absurdo do caramelo salgado ficou simplesmente irresistível. Agora eu quero saber de você, se o seu casamento ou sua festa dos sonhos tivesse um sabor exclusivo, qual seria? Comenta aqui embaixo, porque eu amo ler as ideias de vocês. Se você gostou dessa versão moderna do Rei das Festas de Casamento, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque toda semana eu trago novidade para vocês. Vou ficando por aqui com essa delícia. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!